Aloha galera, ela no mar na área. Hoje a gente vai conversar com o bicampeão português de body surf. Então fica ligado. Peraí, rapidinho, antes da gente continuar esse vídeo, se você curte o canal, se você gosta dos conteúdos e quer dar aquele apoio massa e andar por aí com estilo, se liga nos produtos do Ela no Mar e adquira já o seu. Aloha! Dando continuidade naquela série aqui dentro do canal que eu tenho chamado de Body Surf pelo Mundo, onde eu recebo várias pessoas, shapers, atletas, pessoas que estão organizando o body surf a nível de competição, a nível mundial, e dando destaque para o nosso esporte para entender melhor como é que o nosso esporte tem se desenvolvido em vários lugares do mundo. Eu tenho agora a honra de receber o Rodrigo Carrajola. Ele é um atleta de ponta, que eu não vou nem colocar ele dentro de uma caixinha, falar assim que ele é atleta de body surf ou atleta de bodyboard, não. Na minha opinião, o Rodrigo ele é um waterman. Mas eu não vou ficar falando do Rodrigo, eu vou deixar o Rodrigo se apresentar. Se apresenta aí, Rodrigo, fala sobre você, o que você faz, para quem ainda não te conhece ou quem não te conhece muito. Olá, Letícia Parada. Antes de mais, obrigado pelo convite aqui para a entrevista. Sou Rodrigo Carrajola, tenho 26 anos, sou bicampeão nacional de body surf. Sou professor de surf, sou atleta também de bodyboard e body surf, como mencionado, e sou licenciado em Educação Física. Bom, eu não poderia começar essa entrevista sem perguntar uma coisa que acho que é primordial. Como é que você conheceu o body surf? Como você começou no body surf? Você veio de outro esporte de onda, de repente do bodyboard ou do surf, ou você logo de cara já caiu ali no mundo do body surf? A minha relação com as ondas já começou há muitos anos, também derivado dos meus pais, que tinham aulas de surf. Eu comecei a fazer surf desde muito pequenininho, com um colete inclusive e tudo, ia para a água, com os meus pais, ficava ali à beirinha, com 3, 4 anos. Depois, mais tarde, foi quando mudei para o bodyboard, um pouco mais velho, se calhar comecei a fazer bodyboard se calhar por volta dos 10 anos. Até lá foi sempre o surf, com aulas, mas nada regular, assim muito esporádico, mas sempre a paixão pelo mar sempre esteve presente. O bodyboard entrou, como disse, pelos 10 anos. Comecei a evoluir até que conheci pessoas que me vieram ajudar na minha evolução, inclusive uma das pessoas que agora é dona de uma das melhores lojas de bodyboard da Europa, que é a Miramar BB Shop, a qual nós tenho o privilégio de estar a gravar e ele me dispensou esta loja. Desde aí foi sempre uma grande evolução, até que há 5 anos, 6 anos para cá, se calhar com cerca de... tenho 26, por isso se calhar com cerca de 19 surgiu o body surf, também através dessa pessoa, que é o Nuno Fontinho, o dono da Miramar, e através do dono da AUA também, para mim a melhor marca de body surf da Europa e uma das melhores do mundo, a nível design de pranchas, ok? Tudo começou com uma pequena experiência, usei uma prancha designada End Plan, e a partir daí foi paixão e nunca troquei, mas sim considero como um complemento que me veio dar ao meu bodyboard e sem dúvida que me tem ajudado ambas, como uma ligação, dito por outras palavras, uma simbiose perfeita entre as duas. Poxa, que legal saber que os teus pais tiveram uma influência tão grande assim na tua vida a ponto de te levar para dentro do esporte, né? Para dentro do surf, te aproximar do mar. Isso é muito legal. O meu pai, eu cresci assim, sabe? Vendo o meu pai no final de semana ou em férias, que a gente não morava perto da praia, mas eu cresci vendo meu pai pegando onda de body surf, que aqui no Brasil a gente chama de jacaré, mas o meu pai não usava pé de pato, não usava nadadeira, não usava nada, ele é só realmente com o corpo. E eu sempre fiquei muito impressionada com aquilo, sabe? Tipo, você ser criança e ver teu pai conseguindo surfar uma onda sem nada, assim. Então eu sempre fiquei muito curiosa. E é legal ver essa influência, sabe? O poder que os pais, sejam as mães, os pais propriamente dito, assim, eles tem essa capacidade de levar a gente para os ambientes naturais, pro mar, né? Enfim, é muito bacana mesmo. E aí eu queria encaixar uma outra pergunta para ti que tem a ver com a tua forma favorita de surfar. Qual que é o esporte que tu mais gosta de onda? É o bodyboard por causa das manobras aéreas, por causa dos tubos profundos? Ou é o body surf por ser algo mais simples, né? Uma conexão mais íntima com a natureza? Você tem alguma forma preferida de pegar onda? Não tenho uma forma favorita, acho que acima de tudo me divirto, tanto no surf como no bodyboard, no body surf. A nível da pergunta do body surf, com ou sem prancha, eu prefiro com.
ok? Raramente uso sem prancha. Normalmente os dias que eu uso sem prancha são dias mais cavados e mais perto da areia, ok? Assim, aqueles buracos grandes, bem cavado, para não me aleijar com a prancha na areia. Mas de resto não tenho uma modalidade favorita, acho que uma modalidade de ondas favorita, acho que qualquer que seja a forma que se surfa, o intuito deve ser sempre divertir ao máximo. Por isso é que eu tento também sempre transmitir aos meus alunos que a escolha do que eles querem fazer com modalidade é deles. Eu vou ajudá-los ao máximo e, acima de tudo, o melhor surfista é aquele que se diverte mais. É sempre o que eu tento transmitir. Eu acho muito legal essa tua forma de pensar, né? Que coloca a diversão em primeiro lugar. Então, não interessa se você tá de prancha, se você tá sem prancha, se é bodyboard ou se é longboard, o que importa é estar no mar. Eu sinto que às vezes falta um pouco disso, sabe? Nas pessoas que não são do esporte, que não são do mar, quando elas olham pro body surf, sabe? Parece que tem um aspecto ali, não sei se dá pra dizer preconceituoso, discriminatório, do tipo, pô, isso não é surf. Claro que é surf, né? O body surf, ele é a base do surf. O que a galera das antigas, quando não tinha leste, fazia? Eles iam atrás das pranchas quando levavam os caldos, né? Tomava aquele caldo, buscava a prancha através do body surf, mas isso se perdeu com a criação do leste. Mas assim, cara, o body surf ele é essencial, ele é demais. Então, essa história de, tipo, ó, quem tá no mar e se diverte é o melhor surfista faz todo sentido. Tipo, eu tenho meu bodyboard aqui em casa e, cara, tipo, eu posso ter um canal de body surf, eu posso amar body surf, mas se eu tiver afim de cair de bodyboard, ou se eu quiser pegar um long emprestado, se eu quiser pegar um sup emprestado e surfar, tipo, tá tudo bem, sabe? Eu acho que é mais legal do que você ser conhecido por algo, tipo, é conhecido por pegar onda assim, é legal você ser conhecido por fazer de tudo, sabe? Tipo, você curtir o mar de várias formas. Quando não tem onda, eu corro e pego meu bodyboard pra remar, eu remo de bodyboard, sabe? Eu vou nadar, não me interessa. O importante pra mim é ter diversão, é estar em contato com a natureza, estar no mar no dia a dia ali e manter o condicionamento físico, né? Eu acho que é o que mais realmente importa pra minha pessoa. E você é professor de surf, você falou isso no começo da entrevista. E eu queria saber como é que é o teu trabalho, qual que é o enfoque, o que você procura ensinar, qual é o método de ensino, o que você quer passar pra essa galera que está iniciando no mar. Tenho, a nível de professor, como estás a perguntar, tenho a cédula, sim, sou professor de surf, bodyboard e body surf. Sou licenciado também em Educação Física e o que é importante para mim nesta transmissão e quando eu ensino é sempre divertir e transmitir uma boa ética e uma boa conduta no mar, de forma a que eles possam divertir e sempre em segurança. A licenciatura em Educação Física vai-me trazer algumas competências pedagógicas a nível do ensino que me têm ajudado muito. Neste caso também dou aulas de Educação Física do 1º ao 4º ano e isso me tem ajudado muito na minha experiência a lidar com as crianças. A nível do body surf, eu dou aulas, regra geral, sempre nas praias da Costa da Caparica, associado a várias escolas de surf. Tendo sempre o primeiro contacto das pessoas quando vão ao mar ser um primeiro mergulho, ok? Que é o que eu chamo AMA, que também usamos na natação, que é a adaptação ao meio aquático, e essa adaptação promove skills fundamentais que vão ajudar as pessoas naquela sensibilidade inata, aquela primeira sensibilidade que vai proporcionar experiências únicas e fantásticas. O body surf, sem dúvida, que é esse tal complemento que eu tento sempre transmitir aos meus alunos. Regra geral, sempre na Costa da Caparica, também com o apoio da UA e da Miramar. E conforme você vai me respondendo, eu vejo que a gente tem muita coisa em comum, mais do que eu acho que até eu imaginava. Eu não sabia que eu tinha tanta coisa em comum assim em relação a você. Uma delas é o fato de ser professor de educação física. Eu também sou professora de educação física. A segunda coisa que você falou que você dá aula, né, pra criança, acho que é a 1ª, 4ª série, 1º, 4º ano, não lembro como é que se fala aí em Portugal, mas enfim, você dá aula pra criança, eu também dou aula pra criança. E você é atleta, eu queria saber quais foram as tuas conquistas, o que você conquistou aí nos últimos anos, além do bicampeonato português, né, o bicampeonato nacional. Queria ouvir um pouquinho mais, porque você é um cara que destrói nas ondas. Quem te segue no Instagram, quem vê teus vídeos quando rola no YouTube, sabe que, tipo, meu, você arrebenta, essa é real. Você pega umas ondas ali de bodyboard que já deixa embasbacada. E no body surf você traz um outro estilo, cara, é muito bonito. Então eu queria saber da tua parte como atleta nesse mundo competitivo. Tenho vários títulos, sim. Inclusive em 2019 fui
campeão nacional de body surf e em 2020 também campeão nacional de body surf. Em 2017 e 2018 andei ali muito na luta, mas fiquei em segundo lugar vice. Foi duro, fiquei contente, claro, mas parece que estamos ali um degrau de ser campeão nacional e finalmente consegui 2 anos, sabia que ia conseguir e consegui, trabalhei para isso, lutei, mesmo no ano de pandemia, nunca perdi o foco, treinei ao máximo, no bodyboard também, porque eu compito em ambas e acho que uma das coisas que me caracteriza é a persistência e a resiliência em treinar e evoluir mais e nunca desistir. Seja qual for o resultado, ter os pés bem assentes na terra, perceber quando erramos e perceber que quando ganhamos nem tudo é perfeito e dá sempre para evoluir mais. Nunca atingimos a perfeição. E Rodrigo, uma das coisas, acho que mais difíceis para quem quer ser atleta ou para quem já é atleta, é você ter patrocínio. Cara, você querer ser atleta ou você ser atleta e não ter patrocinador, a jornada se torna mais complicada ainda, né? Porque financeiramente, cara, é uma coisa que faz muita falta. Você viajar, você se deslocar e você ter toda uma equipe, né? É fisioterapeuta, é massagista. Então, muitos atletas acabam sofrendo por conta dessa falta de apoio, por falta de patrocinador. Isso nos mais diversos esportes, né? Então, no body surf ainda mais, nem se fale. Mas eu queria saber de ti, tu tem patrocinador? Como é que tu tá nesse meio? Tu rola apoio, rola um patrocínio nas tuas competições? Como que tá essa situação? Sim, tenho vários patrocínios, tenho várias marcas que sem elas era impossível ter chegado onde estou. Vou dizer algumas e são 3 que são mesmo muito relevantes, que é a NF Photography, que tem a ver aqui com o dono da Miramar, que já mencionei, a melhor loja de bodyboard da Europa. A AUA, ok? Que neste caso utiliza aqui estas pranchinhas, ok? E é uma marca pela qual também sou patrocinado. E também sou patrocinado, inclusive, pela loja, a Miramar, a qual temos o privilégio de estar aqui a gravar. Enquanto atleta, o objetivo é dar sempre o meu melhor, mostrar o meu valor e, acima de tudo, transmitir uma boa energia a todos. Porque penso, eu quando compito também estou a treinar a mim mesmo e essencialmente a transmitir uma boa mensagem de energia a toda a gente, porque acho que é o que nós temos, é um privilégio estar no mar e este envolvimento com a natureza é essencial para a nossa vida e esta boa energia dá-nos boas vibrações. E eu fico feliz em saber, poxa, que um cara que é bicampeão nacional, que é referência em Portugal, porque você é referência sim no esporte, não tem como falar de body surf sem falar de Rodrigo, ou falar de bodyboard sem falar de Rodrigo. Você é um cara, figura central. Portugal é um celeiro de boas ondas, sem dúvidas. Eu tive a oportunidade de estar em Portugal, eu caí em super tubos, caí naquela Mole Leste, caí naquelas praias ali da região. Então, onda boa é o que não falta em Portugal, tipo... Cara, é muito bom mesmo, tem várias opções, enfim, é bacana. Mas eu queria saber como é que tá o cenário do body surf aí no teu país. O body surf ao longo dos anos tem-se vindo a ver uma grande evolução. Estamos a trabalhar para isso, temos malta da organização que está envolvida nos campeonatos nacionais a tentar fazer um trabalho para o crescimento da própria modalidade. Temos treinadores que estão a tentar promover que surjam mais atletas e tem vindo a surgir. Sem dúvida que o body surf não está ao nível do surf nem do bodyboard cá em Portugal, está a crescer para isso, mas eu não olho isso como uma individualidade, mas eu olho isso como se todas estiverem unidas, porque isto são desportos de ondas. Nós quando falamos isto são desportos de ondas, não é? E aí é que nós temos, é o envolvimento que as 3 e a grande ligação que as 3 podem ter. Tem que crescer mais o body surf, como qualquer modalidade ao longo da história tem que crescer mais. E espero que daqui a uns anos aqui em Portugal haja mais marcas a apoiar, haja mais pessoas a praticar, porque se houver mais pessoas a praticar, o nível de competitividade ainda vai haver mais. Está bom, o nível competitivo está muito bom cá, mas quanto mais crescer, melhor para mim, que me tento superar ainda mais com todos os participantes, todos os atletas, todos os riders, todos os free surfers. E já que você contou agora sobre Portugal, como que Portugal tem visto o body surf, etc., eu queria saber qual é o país ou os países que você acredita que levam a sério o body surf. No sentido de ter competição, de ter atletas de alto nível. Qual é o país ou os países que você identifica como países que valorizam o body surf? Na minha opinião, temos 2 países onde o body surf se destaca. Brasil e França.
O Brasil, pelo que eu vejo e acompanho, não tanto pela linha e tanto pela fluidez, também são muito bons na fluidez, atenção, mas acho que pela qualidade das manobras progressivas que eles apresentam. Os franceses, muito pelo seu deslize, pelo seu estilo na onda e pelo seu à vontade, por toda aquela fluidade que existe na onda. Acho que estes dois são os países de mencionar, e sem deixar de mencionar também o Havaí. A própria lenda Mike Stewart tem uma grande influência e acho que eu baseio muito nele, e acho que ele também é um dos homens-chaves nisto. Quando falo em todos os desportos de ondas, não podemos deixar de falar de Mike Stewart. Então, lá no início da nossa conversa, você falou assim, eu gosto de body surf, às vezes eu faço o body surf com handplane, com a pranchinha, às vezes sem. Eu percebi que você chama de body surf independente de estar com prancha ou não. Mas eu queria saber se em Portugal vocês, tipo assim, chamam de handsurf ou handboarding ou algum outro nome quando é body surf com handplane. E como é que vocês chamam o body surf aí? Se tem algum nome? Porque aqui é jacaré. O body surf cá em Portugal ainda é muito associado ao termo carreirinhas. A malta ainda associa muito às carreirinhas que se faz na praia. Não há um termo que se faça com, que tu estavas-me a perguntar, com a prancha. O que se faz é body surf com ou sem a dita handplan. E depois vai à preferência de cada um, mas a essência é mesmo body surf. Aqui ainda é mesmo body surf. E aqui no Brasil tem o que a gente chama de handsurf de Alagoas, que é um esporte altamente radical, que o foco é você fazer as manobras do surf, do bodyboard e do body surf, utilizando o palmar na mão, tá? Minha prancha tá lá em cima, não dá pra pegar, tá ali em cima, não tem como pegar, mas vai aparecer aí na tela. Então a vibe é essa, com essa prancha maior tu desenvolver essas manobras. Só que dentro das competições a galera tem chamado de handsurf quando você tá com a prancha, independente da prancha, independente da manobra. Então tu tá com uma coisa na mão, tu tá com uma prancha na mão, handsurf. Não importa se tu vai fazer manobra ou não, eles já chamam de handsurf. E é difícil falar de Portugal, falar com um português, falar de body surf em Portugal sem falar de uma coisa: Nazaré. Cara, você falar de surf, falar de onda e não falar de Nazaré, você tá pecando ali, você tá esquecendo de um ponto crucial na tua conversa. Eu quero saber qual que é a tua opinião sobre body surf em Nazaré, ali na Praia do Norte. O que tu acha? Se tu já caiu? Como que tu vê aquela onda? Se é boa, se não é? Se é promissora? Sim, é inevitável quando falamos em Portugal não falar da Nazaré na Praia do Norte, claro. O body surf já lá tive o privilégio de surfar, ondas mais pequenas, umas sessões assim um bocadinho mais pesadas, e sem dúvida que é uma adrenalina, a onda é muito boa, é uma grande adrenalina, é inevitável. Sim, temos uma das referências que foi lá do body surf do Brasil, o Kalani, que é uma referência, é um absurdo, pronto, está noutro patamar, pela sua atitude no mar, é mesmo de realçar, e sou um grande fã dele e espero um dia fazer umas ondas com ele lá na Nazaré, aos poucos também para aprender um pouco com ele, pela vontade que ele tem. Sem dúvida, a Nazaré é o centro para qualquer body surfer que venha cá. Acho que é giro ir lá experienciar por todo o ambiente, toda a beleza daquela praia. Acho que é incrível. Agora me fala uma onda que você não surfaria e o porquê. Por que você não surfaria determinada onda? Tipo, que você fala assim, para body surf isso aqui não vai dar certo. Fala aí o que tu acha. E também me fala uma onda ou ondas que você gostaria muito de surfar de body surf ainda, que é teu sonho. Há ondas que, se calhar, aquelas ondas de fundo de rocha, muito grandes. Não é fácil, eu sou muito atirado, mas não, a gente tem que se mentalizar que o body surf não geramos tanta velocidade e pronto, se calhar mais um tipo de rocha, uma onda pesada. Já surfei fundo de rocha tubular e gosto muito, é muito bom, mas assim uma onda pesada com um drop seja muito aéreo, nós de body surf é mais difícil agarrar, e se calhar uma onda assim não vale tanto o risco como, por exemplo, a Cavo cá em Portugal, sendo uma onda rápida, o antigo nome onda dos 7 bafos. Acho que talvez uma onda que eu de body surf não entraria à Cavo. O meu país de sonho, um dos que eu gostava muito para o body surf, se calhar podemos falar do México. Puerto Escondido, pelo que eu vejo nos vídeos, é muito o meu tipo de onda, tubular, maçuda. O próprio Brasil também tem alguma curiosidade, visto que o body surf tem um nível muito elevado aí, acho que é de realçar, e gostava. Uma onda em Marrocos, que eu agora não me lembro o nome, que é uma esquerda muito boa, também gostava de ir lá fazer body surf. E a própria França também gostava. Mas acima de tudo, acho que não tem aquela onda que, sem ser o Havaí, não é? Quando a gente fala do Havaí, fala logo em pipeline, né? Todos nós temos aquela curiosidade e acho que deve ser marcante ir lá, pelo centro
histórico que é lá, não é? Mas gostava, se tiver a possibilidade de viajar um pouco por todo o mundo e experienciar todas as ondas, seja fraca, boa, acho que já é uma aprendizagem muito produtiva para a minha evolução. Tem uma pergunta que eu sempre deixo mais pro final das entrevistas que eu tenho feito com a galera de fora do Brasil, que é relacionada ao futuro do body surf. Como que vê o futuro do nosso esporte para daqui a, 4, 10 anos? E uma das coisas que eu queria saber é se você enxerga o body surf chegando a um nível, ao mesmo patamar do surf, entendeu? Se você vê, assim, se a WSL, que é uma organização que está atuando no mundo do surf, ela poderia ser capaz de ajudar nesse sentido, de dar visibilidade para o body surf, ou se o body surf poderia se engrandecer, se desenvolver de outras formas. O body surf, claro que eu gostava que tivesse ao nível da WSL e penso que um dos princípios até poderia ser por passar dentro da... que nós já vimos alguns atletas da WSL, como o Kelly Slater, o John a fazer body surf, e sendo eles nomes emblemáticos e tendo uma influência gigante na nossa comunidade a nível mundial, acho que naqueles pausas de WSL era giro promover ali um encontro de body surf entre aqueles atletas, porque acho que era de louvar, claro que as marcas tinham que estar presentes para ajudar, e espero um dia ver o body surf a esse nível, e pronto, conto contigo também para ajudar nesse caminho. Tens feito um trabalho muito bom na promoção aí de vídeos e a entrevistar atletas e nas próprias redes sociais. Acho que estás a fazer um excelente trabalho. Muito legal essa tua visão, Rodrigo, de que a WSL poderia sim ajudar o body surf a se desenvolver, principalmente aproveitando esses pequenos intervalos. Eu acho que tentaram fazer isso no WQS em 2019 ou 2020 aqui no Brasil, mas não rolou, entendeu? Não deu certo, os caras falaram que ia ficar muito apertado na programação e coisa e tal, e aí não fizeram. Mas, poxa, eu acho que seria uma forma bacana de introduzir, aproveitar um grande evento, um evento que é transmitido, um evento que tem grande público nas praias. Eu acho que seria interessante. Lógico que nesse momento que a gente tá vivendo, não, né? Porque pandemia, a gente sabe que até os campeonatos aí vêm sendo cancelados. Mas eu acho que seria uma boa. E agora eu queria que você deixasse uma mensagem final, convidando as pessoas que estão aqui assistindo esse vídeo, ou que vão assistir, são teus seguidores, mas não têm esse conhecimento ainda do body surf, não são do nosso esporte, talvez nem surfem, mas convidar essas pessoas a conhecerem o body surf, a se jogarem no mar. Deixa essa mensagem final aí, Rodrigo. Uma mensagem final é que, seja qual for a modalidade que vocês pratiquem, divirtam-se, usufruam do mar, porque nós tivemos o exemplo que, como esta pandemia, o Covid, de um momento para o outro nós deixámos de surfar e foi muito duro e por isso acho que cada surfada, esteja mau ou bom, perfeito ou horrível, aproveitem o mar, ele está lá sempre, nem sempre está bom, mas dá-nos tanta coisa e oferece-nos tanta coisa. Acho que acima de tudo divirtam-se, seja qual for a modalidade, e usufruam daquilo que o mar tem melhor para nos dar. Bom, obrigado, Letícia Parada, pela entrevista. Muito gosto em falar contigo e espero que um dia nos encontremos para surfar todos e também nos apresentes aí o Brasil ou venhas cá a Portugal. Vais ser sempre bem recebida, que a comunidade de body surf, estamos todos juntos, não só aqui, mas no mundo inteiro. E quem quiser seguir o meu trabalho, pode seguir Rodrigo Carrajola no Instagram, como atleta e como professor e na minha formação. Tá? Um grande abraço para todos. Estamos juntos. Bom, quero agradecer a tua presença aqui, Rodrigo, por tudo que você compartilhou com a gente, as tuas histórias, as tuas experiências, tudo que você sabe, foi muito importante. Eu espero entrevistar outros body surfers portugueses, além de você. Eu espero que você seja o primeiro, mas que outros venham aí, porque vocês realmente estão movimentando o body surf aí na Europa. Eu acho que Portugal, falar de body surf na Europa e não citar Portugal é tipo um engano tremendo, tem que citar, né? E você é uma referência nesse esporte, é uma referência também fora d'água, ensinando a galera a surfar, isso sensacional. Além de ser um grande atleta, é uma grande pessoa. Te agradeço demais. Quem quiser seguir o Rodrigo, vem aqui embaixo, tá na descrição do vídeo, também vai aparecer aqui na tela. Sigam ele, porque todo dia tem conteúdo maneiro. E é isso, fiquem ligados, porque o Body Surf pelo mundo tá só começando. Vem muita gente ainda aí pra ser entrevistada no canal. E se você lembra de alguém que, putz, cara, precisa ser entrevistado, coloca aqui nos comentários. Ó, o cara é de tal lugar, a garota é de tal lugar, precisa entrevistar, que eu vou atrás. Beleza? Aloha, galera, até a próxima.